pela saúde da pastora Andresa. Nós somos gratos em poder caminhar junto com a tua filha, em ouvir a tua voz através das suas instruções, daquilo que o Senhor tem partilhado ao coração dela. Que nessa noite o Espírito Santo, o Espírito da verdade, libere a palavra rema, a palavra falada, e que nós sejamos admoestados, despertados para o nosso propósito. Deus, que da sua boca saia uma espada afiada de 2 gumes, revelando quem tu és para nós. Assim nós oramos e abençoamos em nome de Cristo Jesus, e a igreja do Senhor diz amém. Manda fogo. Glória a Deus, aleluia. Quantos estão felizes por estar aqui na casa do Senhor? Levante as suas mãos lá em cima, amém? Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Sempre estou feliz, mesmo estando aqui, mesmo estando lá embaixo. Sempre é bom ouvir as ministrações dos nossos pastores, dos discipuladores dessa casa. E você sempre é bem-vindo aqui. Sempre se sinta à vontade. Aqui é a casa do Pai, então aqui é a sua casa porque você é filho dele, amém? Será que você pode aplaudir ao Senhor por isso? Aleluia! Glória a Deus! E eu queria compartilhar uma palavra com vocês hoje. Fui pegando a ideia do pastor Marcílio, que é super mais fácil. Porque eu sou uma pessoa que quando escrevo, eu erro milhões e milhões de vezes. Minha caneta, que eu ganhei da pastora Derlane e do pastor Carlos, acabou. Ela é uma caneta que apaga, gente. Eles me presentearam, né? Que eu erro muito quando eu escrevo. Então, maravilhoso isso aqui, gente. Mesmo eu digitando devagar, que foi um ano para escrever, mas é melhor. Porque aí eu não preciso estar ali escrevendo 1000 vezes, 1000 vezes e 1000 vezes. Então, nós vamos abrir a palavra agora, tá certo? Se prepare o seu coração, porque hoje o Senhor vai falar conosco, amém? Eu quero que você abra a palavra em João, capítulo 1. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 4, amém? Hoje eu trouxe muito Bíblia para vocês, muitos versículos, tá certo? Vai chegar o momento da palavra que eu vou ter que acelerar, tá? Para a gente concluir, né, todo o raciocínio que o Senhor quer realmente ali nos ministrar hoje, amém? Vamos lá, nós vamos ler do versículo 1 ao 4. No princípio era o verbo, tá? E a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Você vai encontrar versões que diz a palavra, como também você vai encontrar versões que falam sobre o verbo. E quem é esse verbo? Quem é essa palavra? Vocês podem dizer? O verbo e a palavra sempre estavam com Deus Pai. Esse verbo, essa palavra era Jesus Cristo, amém? Entenderam? Amém. Pode passar. Aquele que é a palavra estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito, amém? Então Jesus, ele era a palavra, ele estava desde o princípio, e tudo que foi feito e que existe até hoje foi feito por ele. Amém? Vocês entenderam isso? Glória a Deus. Vamos lá, pode passar. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. Aleluia. Eu queria que você abrisse a palavra agora em Colossenses, capítulo 1, no versículo 16. E a palavra do Senhor diz assim: pois por meio dele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer poderes, quer autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Aleluia! Glória a Deus! Vocês já ouviram aquele versículo que diz, para corroborar com esse,
né? Que porque dele e por ele e para ele foram feitas todas as coisas. O Senhor sempre fala sobre Jesus, porque Ele é a salvação. Ele é o sentido de tudo. Então Deus, em toda a sua palavra, vai estar apontando para Cristo, desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento. Porque é por intermédio dEle que você e eu vamos ter a salvação, que nós vamos morar com o Senhor. Amém? Todos sabem disso, né? Aleluia. Então eu queria dizer para vocês que o desejo de Deus sempre foi estar comigo e com você. O desejo de Deus sempre foi conversar, dialogar, se encontrar comigo e com você. Desde o primeiro homem, desde a primeira mulher que estava lá no jardim do Éden, o Senhor Deus Pai, Ele se encontrava com eles dois todos os dias. Só que aconteceu algo com Adão e Eva. Adão e Eva decidiram ouvir e conversar com outra voz. Eles deram ouvidos a uma outra voz que infelizmente os enganou dentro daquele jardim. E Adão e Eva infelizmente pecou contra o Senhor. Adão e Eva traiu o Senhor Deus, que era fiel com eles desde sempre, desde a sua criação. Infelizmente, eles precisaram ser retirados daquele jardim, como vocês sabem. Eles foram expulsos porque Deus era ruim? Não. Mas eles foram expulsos porque dentro daquele jardim havia uma árvore da vida, como nós cantamos. E me mostrou um rio. Lá ele estava falando naquela canção, já estava falando do lugar onde nós vamos morar. Lá tem um rio. E me mostrou um rio onde tem águas vivas. E fala também sobre uma árvore da vida. E eu quero dizer para você, se Adão e Eva ainda estivessem lá e não tivessem sido tirados desse jardim do Éden, eles teriam comido do fruto dessa árvore da vida. E como eles permitiram que a maldade entrasse no coração deles, você imagina Adão e Eva com a maldade dentro de si, tendo uma vida eterna. Tudo estaria acabado. Tudo teria sido destruído, porque eles viveriam eternamente. Então o Senhor Deus precisou que eles saíssem daquele jardim. Não teria mais jeito para Adão e Eva, se eles tivessem permanecido. E por amor a Adão e Eva, o Senhor tirou eles daquele jardim e preparou um outro lugar, que foi aqui na terra também. Só que em um outro ambiente. Mas Deus, Ele amou tanto essa humanidade, Ele amava tanto o Adão e a Eva. Ele amava tanto quem viria depois de Adão e Eva, que o Senhor, Ele lançou uma promessa. Mas antes dessa promessa realmente, de fato, acontecer, o Senhor Deus, Ele amava tanto o povo, que Ele decidiu entrar com a sua presença dentro de uma arca. E Ele começou a pedir que as pessoas construíssem um tabernáculo, onde lá estava a presença dEle, para que as pessoas tivessem contato, para que Ele estivesse no meio do seu povo. Só que a diferença da presença de Deus naquela arca era porque a presença de Deus ainda não habitava dentro do homem. E o Senhor, Ele queria estar o mais próximo possível de mim e de você. Ele não queria estar separado de você. Ele não queria estar separado, Ele não queria estar longe de mim. E todo o tabernáculo já apontava para Jesus. Todo o tabernáculo já falava sobre Jesus. A palavra de Deus, Ele tem mistérios, tem enigmas que você precisa procurar para que você possa entender. Você precisa se aprofundar para que você possa entender que o Senhor, Ele deseja ter uma intimidade com você. E se você não ler essas escrituras, você não vai conseguir ter essa intimidade profunda. Você vai conhecer Jesus, você vai sentir até mesmo a presença dEle. Mas você não vai desfrutar das grandes coisas que o Senhor quer te mostrar, porque Ele deseja te revelar. Ele deseja sentar com você, do seu lado.
Ele deseja caminhar com você, mas Ele quer que você o veja. Porque muitas vezes nós estamos caminhando no processo da caminhada com o Senhor, mas nós não conseguimos ver o Senhor. E quando eu falo ver o Senhor, não estou falando de ver a face de Jesus, mas estou falando de vê-lo sendo manifestado ali todos os dias, você sentindo a presença dEle ali com você, lado a lado. E nós precisamos buscar esse lugar. Nós precisamos buscar um lugar de intimidade, um lugar de profundidade, um lugar onde eu me encontro com o Senhor Jesus todos os dias da minha vida. Porque Ele se encontra comigo, mas será se eu estou me encontrando com esse Jesus? Será se eu estou preparando um lugar, um ambiente na minha casa? Será se eu estou preparando um ambiente do lado, no banco do carro, ao meu lado, para que Ele se sente ali? E quando eu estou dirigindo, e quando eu estou naquele carro, até mesmo com outras pessoas, será se eu estou convidando para Ele estar ali ao meu lado? O Senhor deseja ter uma intimidade maior com você. Como eu disse, Ele deseja morar dentro de você. Para aqueles que não aceitaram a Jesus ainda, para aqueles que não confessaram diante das pessoas. Confessar significa falar. Confessar significa dizer que você crê nesse Jesus, que você crê que Ele é o Filho de Deus, que você crê que Ele veio a este mundo, que Ele morreu numa cruz para salvar a minha vida e a sua vida. Só é mediante essa confissão, quando as palavras saem da sua boca, que o seu nome é escrito no livro da vida e que você tem sim o selo do Espírito Santo em você. Você é marcado pelo Espírito Santo. Você é selado. Então quando o Senhor vier, quando nós estivermos dizendo Maranata, Maranata, e Ele estará descendo, Ele virá. E você irá com Ele, porque você tem o selo. Sabe quando aqueles bois em fazendas são selados com o nome dos seus donos? Eu não estou de nenhuma maneira fazendo comparações que nós somos animais, não é isso. Mas eu estou querendo te dizer que assim como aqueles animais são selados com o nome dos seus donos, assim nós somos selados com o Espírito Santo de Deus. E só vai para o céu aqueles que crerem em Jesus. Aqueles que crerem que Ele é o suficiente, que Ele é o único, que Ele é o único Salvador das nossas vidas. E nós precisamos confessar diante dos homens isso, para que isso seja concretizado. Para que o meu nome e o seu esteja escrito lá. Amém? Jesus precisa estar no mais profundo de dentro de nós. O Espírito Santo, Ele precisa estar ali, dentro de nós. Ele é o selo. Então quando eu não aceito a Jesus, eu ainda não tenho esse selo. É como se eu fosse não, a Bíblia diz que as pessoas que não aceitaram ainda a Jesus, elas não são filhos, elas são criaturas. Nós precisamos ser filhos. E para ser filhos e sermos considerados como filhos do Deus vivo e todo-poderoso, nós precisamos abrir a nossa boca, nós precisamos confessar com os nossos lábios que você crê nesse Deus, nesse Filho do Deus Altíssimo que veio a este mundo. E Ele veio como um ser humano igual a mim e a você, para que Ele pudesse tomar o nosso lugar. Porque nós éramos pecadores e nada iria nos tirar da escravidão do diabo. Até mesmo o povo dele, que era judeu, ainda não tinha aceitado a Jesus. Porque quando Jesus veio, ainda tinha povo, ainda hoje tem, que não aceitaram a Jesus. Os judeus ortodoxos não acreditam ainda que Ele é o Messias, que Ele é esse Cristo. Eles precisam ainda ser alcançados por esse Jesus. Eles precisam conhecer esse Jesus. As coisas mudaram. E glória a Deus que até para eles mudaram, porque eles eram ainda escravos do pecado. Eles não conseguiam cumprir a lei como um todo.
E a única coisa que podia justificar eu e você, eles, os gentios, que éramos nós, é somente a fé em Jesus Cristo. Quando Deus olha do céu para a terra e Ele vê o seu rosto, você que já confessou Jesus, Ele não vai olhar os teus pecados, Ele vai olhar Cristo. Ele vai lembrar que o filho dele morreu naquela cruz. E Ele vai justificar você. Aleluia. Será que você pode aplaudir ao Senhor por isso? Ah, Senhor, nós te agradecemos, Senhor. Ele é bom. Eu queria que você abrisse a palavra em Isaías, capítulo 9, versículo 6. E a palavra do Senhor diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. Ele será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno e o Príncipe da Paz. Será que você pode aplaudir a Ele mais uma vez? Aleluia! Glória a Deus! Eu queria que você abrisse a palavra em João, capítulo 1, versículo 14. Nós vamos falar novamente sobre o verbo. Quem é o verbo? Ele era a palavra. Tudo o que foi feito se fez por meio e por intermédio dele. Ele era a vida. Nada poderia ser feito sem ele, porque ele era a vida. E se eu e você temos vida é por causa dele. E a palavra do Senhor diz em João capítulo 1, versículo 14, diz assim: aquele que é a palavra tornou-se carne. Quando nós falamos carne, nós não estamos falando dos desejos pecaminosos que nós tendenciamos. Nós estamos falando que ele, essa carne aí que ele está falando, é que ele veio como homem. Ele nasceu de um ventre de uma virgem. Vocês estão entendendo? Nós vimos a sua glória. Glória como do unigênito vindo do Pai. Ele era único. Ninguém que ainda tinha existido, ninguém que ainda pudesse existir, substituiria ele, porque ele era unigênito, ele era único. E você vai entender algo a mais depois, porque de unigênito, o Senhor Jesus passou a ser outra palavra, outra definição, mas que envolve a mim e que envolve você. E olha só o que a palavra diz: como do unigênito vindo do Pai. Ele veio do Pai. Ele veio do Deus Pai, o Todo-Poderoso. Ele veio cheio de graça e de verdade. Aleluia. Eu queria que você abrisse a palavra em Romanos, capítulo 10, versículo 9. Gente, nós vamos ler muito Bíblia hoje, tá? Preciso ser acelerado, senão eu não consigo. Dá tudo. Vamos lá, em Romanos, se você não encontrar, vamos acompanhar igualmente comigo, amém? Em Romanos capítulo 10, versículo 9, diz, olha só o que eu falei para vocês. O que é que a palavra está dizendo que eu e você e toda a humanidade precisa fazer para ter a salvação? Se com a boca você confessar que Jesus é o Senhor e crer no seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Eu vou ler novamente porque isso é a base de todo o evangelho. Se com a boca você confessar que Jesus é Senhor e crer no seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. O seu nome será escrito no livro da vida, a qual somente Jesus abrirá os selos. Ninguém mais pode abrir.
Este livro não pode ser aberto por ninguém a não ser por Jesus. Amém? Glória a Deus. E tudo isso, todo o sacrifício de Jesus, toda morte de cruz e ressurreição, era somente porque o Senhor Deus deseja estar com você. Ele deseja a sua presença. E muitas vezes nós queremos a presença de outros do nosso lado. Muitas vezes nós colocamos pessoas como a razão das nossas vidas, como se nós não pudéssemos mais viver sem essas pessoas. O Senhor, Ele estará com você em todo o tempo. Assim como diz em sua palavra, eu estarei convosco até a consumação dos séculos. Então até que os séculos se findem e Ele volte, Ele está comigo e com você. Porque o Espírito Santo está dentro de você. Daqueles que confessarem com a sua boca, que crê que Ele é o Senhor. Amém? E Salvador, Cristo Jesus, o Filho de Deus, ressurreto. Aleluia. Mas eu quero dizer para você algo. Que existia um povo que era considerado como um povo de Deus Pai. E esse povo era o povo judeu, o povo israelita. E somente eles tinham acesso a essa salvação. Porque eles eram gerados, eles foram escolhidos. E os outros que abandonaram o Senhor pelo percurso, eles não tinham direito de salvação. Só que o Senhor, desde o princípio, por ser onisciente, conhecer toda a história da humanidade, Ele já tinha projetado para mim e para você uma salvação. Ele já tinha planejado a morte de Cristo e a ressurreição, porque Ele queria te alcançar. Ele não queria desperdiçar nenhum da sua criação. Ele queria que toda a criação se tornassem filhos, que jamais estivessem separados da presença dEle, amém? Como nós falamos. E a salvação era somente para o povo israelita. Mas o Senhor teve compaixão de nós. Será que você pode agradecer a Ele agora, né? Onde você está? Diga palavras de agradecimento a Ele. Diga, Senhor, obrigado, Senhor, porque eu não merecia a salvação, mas o Senhor morreu numa cruz por mim. E era de direito do povo de Israel serem os únicos salvos. Mas o Senhor mudou a história. O Senhor pensou em mim e pensou em você. E se hoje nós estamos aqui, é porque Ele nos amou. É porque Ele nos chama. É porque Ele nos convocou para estarmos diante da presença dEle. Aleluia. E a palavra do Senhor diz em João, capítulo 1, versículo 11. Diz o quê? Que Jesus veio para os seus. Quem eram esses seus? Os judeus. Jesus veio para os seus, mas os seus não o quiseram. Muitos judeus rejeitaram o Messias, Jesus Cristo. E em Romanos, capítulo 15, no versículo 12, diz, pode abrir. A palavra do Senhor diz assim, observe bem. Isaías, lá no Antigo Testamento, em Romanos, no Novo Testamento, está fazendo referência a um texto que estava, um versículo que estava no Antigo Testamento. E estava falando que o profeta Isaías, ele disse, olha só, o que é que ele já estava profetizando, falando uma revelação de Deus para aquela nação e para nós. Porque está aqui, nós estamos tendo esse alcance a essas escrituras.
E diz assim, olha só o que foi que Isaías falou. Brotará a raiz de Jessé, aquele que se levantará para reinar sobre os gentios. Estes porão nele a sua esperança. Será que você pode dizer palavras de adoração ao Senhor, de gratidão? Porque esses gentios éramos nós, era o nosso passado. Mas quando nós aceitamos a Jesus, nós somos um com Ele. Nós temos direito a essa herança. Nós temos direito, assim como os judeus têm. Não há diferenciação entre os judeus e aqueles que estão em Cristo Jesus. Quando eu falo os judeus, eu estou falando dos judeus cristãos. Vocês estão entendendo? Não tem mais diferença entre nós. Aleluia, glória a Deus. Em João capítulo 1, do versículo 12 ao 13. Braille, amigo, por favor. Olha só o que é que a palavra está dizendo. Contudo, aos que o receberam, aos que receberam Jesus, aos que creem no seu nome, deu-lhes a autoridade de se tornarem filhos de Deus. Então aqueles que aceitam Jesus não são mais criaturas. Vamos ler novamente para você entender isso. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes a autoridade de se tornarem filhos de Deus. Então, se o verbo está dizendo se tornarem, é porque eles não eram. Estão entendendo? Então, quando eu aceito a Jesus, eu me torno. Quando eu aceito a Jesus, eu me torno. Amém? Aleluia. E o versículo 13, pode passar, diz assim: os quais não nasceram do sangue, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de homem algum, mas nasceram de Deus. Então eu e você nascemos de Deus. Vocês estão entendendo, amados? Eu e você nascemos de Deus. Em Romanos, no capítulo 10, versículo 20. Abra aí, por favor. Diz em Isaías, tá? Lá no Antigo Testamento, Isaías falou isso ousadamente. Era uma revelação que ele estava falando. Como se fosse o próprio Jesus que falou isso. Vamos entender o que Jesus disse. Qual era a revelação que Jesus estava dizendo? Fui achado por aqueles que não me procuravam. Revelei-me aos que não perguntavam por mim. De quem é que Jesus estava falando? De mim, de você. O Senhor estava dizendo que Ele foi achado por mim, por você. Ele foi achado pelos que não eram dele. Ele foi achado por nós. Aleluia. E sabe o que foi que ele falou para o povo de Israel? Coloca no versículo 21. No mesmo capítulo. Romanos 10, 21. Próximo. Isso mesmo. A respeito de Israel. Ele está falando do povo judeu. Porém, ele diz: o dia todo estendir as mãos a um povo desobediente e rebelde. Aleluia. O povo de Israel. Lento sobre Isabel. Mas o povo de Israel, ele era um povo rebelde e contradizente. Eles falavam e não praticavam. O Senhor esquadrinhava os corações. Todos os corações eram esquadrinhados pelo Senhor.
O Senhor sabe o que tem no meu coração e no teu coração. E o povo de Israel, principalmente os fariseus, eles eram um povo que gostava de muita rivalidade. Então eles sempre eram chamados na palavra, em muitos textos, de hipócritas. Justamente por causa desse versículo anterior, eu estou falando para você que eles não viviam aquilo que eles falavam. Eles não viviam, eles eram desobedientes. Eles eram hipócritas. O Senhor Jesus, quando veio a essa terra, Ele começou um ministério, o seu próprio ministério. E Ele pregava as boas novas. Que boas novas eram essa? Era essa mensagem. Crê no Senhor Jesus e você será salvo. Crê no Filho de Deus. Crê que Ele morreu numa cruz. E que Ele ressuscitou, né? Isso aí já foi no final. Mas Ele passava essa mensagem. A esperança para mim e para você. Há jeito. Muitas vezes nós pensamos que nós nunca vamos mudar. Mas é possível. É possível que nós possamos mudar. Porque quando Jesus Cristo morreu naquela cruz, Ele nos justificou. E nós não somos mais escravos do pecado. Então, uma vez não mais escravos do pecado, então eu e você podemos sim não pecar. Só que é difícil. Isso sempre vai acontecer. O que é que a palavra de Deus diz? Deus olhou do céu para a terra e não viu um justo sequer. Quando Ele diz que não viu um justo sequer, Ele não está se referindo, querendo dizer que Jesus não nos justificou. Não é isso, mas Ele está dizendo que você mesmo não pode se justificar por você mesmo. Você precisa ser justificado por Jesus. Pela crença nesse sangue derramado naquela cruz. E nós estávamos falando sobre essa rivalidade dos fariseus com os cristãos. Os fariseus, eu não falei para vocês, mas os fariseus, eles eram homens que faziam como se fossem faculdades da palavra de Deus, do Antigo Testamento. Eles conheciam tudo. E havia um homem que era fariseu dos fariseus. Ele era mestre dos mestres. E este homem era chamado de Saulo. E Saulo, ele passou um bom tempo da sua vida perseguindo os cristãos, aqueles que acreditavam em Cristo. Só que a perseguição de Saulo era com mortes. Então ele perseguia os cristãos e ele matava os cristãos. Esse homem era um homem desprezível para os próprios cristãos. Só que em 1 Coríntios, capítulo 1, no versículo 27 ao 29, diz assim, que Deus, Ele escolheu as coisas loucas deste mundo, a fim de que ninguém se vanglorie. Olha só, vamos acompanhar aí. Olha só. Mas Deus escolheu os que são loucos para o mundo, a fim de envergonhar os sábios, e os que são fracos para o mundo, a fim de envergonhar os fortes. Então, naquele momento, quando Saulo estava na sua caminhada, ele poderia ser um homem desprezível aos olhos cristãos. Mas o Senhor tinha um plano para Saulo, de mudar a identidade de Saulo. O Senhor convocou Saulo para que ele deixasse de ser Saulo. E Saulo, quando estava no caminho de Damasco, a perseguir os cristãos, Saulo teve um encontro com Jesus.
Uma luz muito grande veio sobre ele. E Saulo ficou cego com tamanha luz, com tamanho esplendor. Saulo caiu no chão e ouviu uma voz. E as pessoas que estavam com ele também ouviram essa voz. E essa voz dizia assim: Saulo, Saulo, eu sou Jesus, por que tu me persegues? Engraçado que Saulo, mesmo ficando cego, ele teve uma visão. Porque Jesus, ele dá visões. O físico de Saulo não podia impedir que Jesus desse uma visão espiritual. E Saulo viu um homem que era discípulo de Jesus. E este homem era chamado Ananias. E ele viu que Ananias ia ao encontro dele e colocava as mãos sobre os olhos, e as escamas que estavam nos olhos de Saulo caíam e ele enxergava outra vez. E mesmo assim, o Senhor falou com Ananias, aonde Ananias estava, que eles tinham que ir em direção a um homem. E quando ele disse quem era este homem, Ananias teve medo. Porque ele era o maior, vamos se dizer, o maior assassino de cristãos. Só que Deus, na verdade Jesus, falou que tinha escolhido ele. E que ele fosse. E ele foi. E sabe o que foi que Jesus fez com Saulo? Eu só quero te dizer que homens dessa terra podem te dar um nome. Mas o Senhor, Ele pode mudar a tua identidade. E Ele mudou a identidade de Saulo. E transformou Saulo para Paulo. E assim como Ele mudou a vida de Saulo, Ele também mudou a vida de um homem chamado Levi, que era também um homem desprezível aos olhos dos cristãos. Quem era Levi? Levi era um cobrador de impostos que tinha traído o seu próprio povo por dinheiro, por status. E ele começava a cobrar impostos do seu próprio povo para uma outra nação. Mas quando Jesus passou e o chamou, e ele foi atrás de Jesus, Jesus mudou o nome dele para Mateus. Mateus, um livro tão amado que nós lemos, tão fácil. E um dos melhores livros, né? Entre Lucas e Marcos. Eu particularmente amo muito Mateus porque tem mais detalhes. Então o Senhor pegou um homem desprezível aos olhos cristãos e transformou. Ele mudou o nome. Ele mudou a identidade desse homem. Só que o Senhor não fez somente isso com ele. O Senhor fez isso, sabe com quem? Com Abrão. Terá era o pai de Abrão. E Terá colocou esse nome. Mas o Senhor, quando se encontrou com Abrão, Ele mudou a identidade de Abrão e o transformou em Abraão. Quem foi Abraão? O pai de multidões. Essa foi a promessa. Ele seria o pai de multidões. O Senhor também mudou a identidade de Saraí. Transformou-a em Sara. O Senhor mudou também a identidade de Jacó, porque Jacó era filho de Isaac. E Deus mudou o nome de Jacó, a identidade de Jacó para Israel. Então Israel era o povo de Deus. Deus, Ele quer mudar a tua identidade, Ele quer mudar a minha identidade colocada por homens, para colocar a identidade dEle. Porque a identidade dEle é realmente quem você é.
Você não é aquilo que você pratica. Você não é aquilo que você faz que desagrada o coração de Deus. Você não é aquilo que seu pai, sua mãe falou que você era negativamente. Você não é aquilo que os seus mestres de faculdade, de escola falou com você. Você é aquilo que o Senhor fala sobre você. E Ele quer te dar um novo nome, uma nova história. Ele quer fazer na sua vida algo novo. Mas você precisa abrir o seu coração para esse Jesus. O passado não vai mais fazer sentido na sua vida se você abrir o seu coração para Jesus. Se você se entregar para esse Jesus, entregar a sua vida, entregar os seus bens, seja lá tudo o que você tem ao Senhor Jesus, nada mais vai ser como era antes. Porque você vai ter paz, a verdadeira paz vai ser infiltrada dentro de você. Você será cheio da presença dEle. Mas eu quero falar de outro homem também. Este homem, que era também um judeu, que virou cristão, né? Judeu cristão. E o nome dele era Simão. E o Senhor transformou para Pedro. E o chamou para ser o seu discípulo. Só que muitas vezes eu e você estamos na nossa caminhada e nós agimos como Pedro agia. Pedro, por muitas vezes, queria deixar de ser Pedro em suas atitudes. Por isso que muitas vezes nas Escrituras nós vemos, muitas vezes Deus já tinha transformado o nome dele, mas lá na frente tem Simão. Vários textos se falam Simão, Simão, e por que Deus não estava ali, Jesus não estava chamando ele de Pedro? Porque ele desejava voltar às coisas que ele fazia no passado. E o Senhor Jesus viu o coração dele. E nós não devemos seguir esse exemplo, nós precisamos perseverar, mas isso pode acontecer comigo e com você. Mesmo você querendo deixar o seu coração, mesmo que as pessoas não estejam vendo, mas o Senhor está vendo o teu coração quando você quer deixá-lo. Quando você quer voltar a ser o que você fazia no seu passado. Mas o Senhor está ali te advertindo. E o Senhor não desistiu de Pedro. E Pedro foi até o fim com o Senhor Jesus. Mesmo tendo negado 3 vezes, ele foi até o fim. E agora quem está nessa carreira sou eu e sou você. Eu e você precisamos ir até o fim com o Senhor Jesus. Nós precisamos colocar um ponto final nesses pensamentos que vêm na nossa mente, nesses desejos que vêm ao nosso coração, rebatendo com a palavra, como Jesus rebateu o diabo quando estava no deserto. Quando o diabo vinha com um pensamento, uma tentação, ele ia com a palavra. A palavra do Senhor diz isso, 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 isso. Eu não vou fazer isso. Quando o diabo vinha com outra seta, ele dizia, a palavra do Senhor diz isso, isso e isso, eu não vou fazer isso. Por isso que eu preciso conhecer as Escrituras para eu dizer não ao diabo, para eu rejeitar o diabo na minha mente. Todos os pensamentos ruins que vêm sobre a sua mente não é seu. Todos os pensamentos que vêm ruins sobre sua mente foi o diabo que ali jogou uma seta. Isso pode acontecer com todos os cristãos, não é porque você não ama o Senhor. Eu estou sentindo isso de novo. Eu acho que eu não sou mesmo do Senhor, porque eu estou sentindo isso de novo. Você pode sentir tentações, sim. Você pode sim sentir tentações de errar. Mas o que você vai fazer com isso? Você vai decidir realmente rejeitar, porque a palavra do Senhor diz, rejeitei o diabo e ele fugirá de vós. Então eu e você precisamos rejeitar. Rejeitar até que ele se afaste por completo. Toda vez que você rejeita uma vez, ele se afasta. Toda vez que você rejeita mais uma vez, ele fica mais distante de você. E aquela vontade, ela começa a reduzir, mas você precisa perseverar, você precisa ser firme, você precisa ser constante. Para que nós sejamos livres dessas tentações. Você é do Senhor, sim. Não é porque vem esse sentimento que você não é do Senhor.
Mas você precisa tomar uma atitude, dizer não. Você precisa tomar uma atitude, dizer não. Para que o diabo se afaste de perto de você. E tinha um homem chamado Cornélio. E este homem Cornélio, ele era um gentil. Só que ele era conhecido por temer a Deus. Ele era um homem bondoso, ele era um homem que dava esmolas, ele era um homem que se preocupava com o próximo, ele era caridoso. E sabe o que foi que Deus fez? Que Jesus fez, na verdade? Falou com Pedro e disse assim, antes de falar com Pedro, na verdade, o que foi que Jesus fez? Jesus fez Pedro ter uma visão enquanto ele estava com fome. E nessa visão ele via um lençol cheio de animais. Só que esses animais eram os animais impuros, que os judeus acreditavam que eram impuros, porque naquela época realmente era. Só que Jesus disse assim, Pedro, coma. E aí Pedro disse, não, eu não posso comer, porque esses animais são impuros. E aí Jesus diz para ele, e aí você está dizendo que o que eu purifiquei é impuro? E muitas vezes nós nos colocamos no lugar onde Deus já abraçou aquela pessoa, onde a pessoa já decidiu por Cristo Jesus. A pessoa já tem o selo do Espírito Santo. E você está querendo condená-la. Quem é você? Se Jesus morreu numa cruz por aquela pessoa, se ela aceitou a Jesus, ela tem o selo do Espírito Santo dentro dela. Quem é você para dizer que o que ele purificou é impuro? Então o que eu e você temos que fazer? Nós precisamos trazer essa pessoa para perto, sabe por quê? Existe um versículo que diz que o nosso ministério é o ministério da reconciliação. Eu preciso botar na minha mente em não ver os pecados daquela pessoa, mas eu preciso botar na minha mente que eu preciso trazer ela de volta. Eu preciso trazer ela de volta para Cristo. O ministério da reconciliação. O que ele purificou já foi purificado. Você pode dar um glória a Deus por isso? Ele te purificou. Ele purificou a mim, purificou a você. Mas eu e você precisamos nos arrepender dos nossos pecados todos os dias, para estar próximo. Eu não posso aceitar o pecado em que habita ali dentro de mim. Eu preciso me arrepender. Então o que é que o Senhor quer com isso? Ele quer que eu e você tome uma atitude de arrependimento. Arrependei-vos enquanto é chegado o tempo. Você precisa se arrepender até que Ele volte. É você errando e você se arrependendo. É você errando e você se arrependendo. É isso que eu e você temos que fazer todos os dias. Davi, quando pecou, ele se debruçava aos pés do Senhor, pedindo socorro. Ele pedia ao Senhor socorro e ele se arrependia. Mas ele continuou com o Senhor. E sabe por que o Senhor não tirou da palavra que ele é? Ele era um homem segundo o coração de Deus. Porque ele continuou até o fim se arrependendo. E mudando de atitude. Mudando de atitude. Eu não posso e nem você podemos ter pecado de estimação. O pecado que nós sempre repetimos, onde tem um ciclo vicioso. Eu preciso identificar onde é que eu estou errando. O que é que tem de errado dentro de mim? O que é que eu estou fazendo que eu estou repetindo tanto que desagrada o coração de Deus? E resolver esse pecado, jejuar para mortificar a minha carne, para que os meus desejos se percam.
para que esse desejo de pecar suma, eu preciso jejuar ao Senhor, eu preciso orar sobre este pecado ao Senhor. E assim, esse desejo de pecar, ele vai sumindo até não existir mais. Arrependei-vos, enquanto ainda há tempo. É isso que ele diz para nós. E vamos lembrar aqui, eu falei para vocês que Pedro viu uma visão onde tinha animais impuros, né? Aos olhos dele, mas que o Senhor dava uma ordem para ele comer. O Senhor já tinha purificado aqueles animais. E foi proposital de Deus, porque Deus iria dar uma direção para Pedro. Para Pedro ir atrás de Cornélio. Cornélio, eu falei para vocês, era um gentio, ele não era do povo de Israel. Só que mesmo assim, Pedro foi. E quando ele foi, ele entendeu a mensagem que o Senhor estava dizendo. E sabe o que era que o Senhor estava dizendo com tudo aquilo? Pedro, quem disse para você que o que eu purifiquei não está purificado? E aí Pedro começou ali a evangelizar Cornélio e sua família. E eles foram batizados pelo Espírito Santo de Deus naquele mesmo momento. E as pessoas que estavam com Pedro ficaram sem entender. Poxa, os gentios foram batizados com o Espírito Santo. E aí Pedro disse, se eles foram batizados com o Espírito Santo, eles podem ainda assim ser batizados nas águas. Eles foram batizados pelo Espírito Santo de Deus. Um homem desprezível aos olhos dos cristãos foi abraçado por Jesus. Um homem chamado Cornélio, o primeiro gentio, foi resgatado pelo Senhor Jesus. E Cornélio era um gentio e representava a mim e a você. A chance para você. Ainda é tempo. É chegada a hora de eu e você decidirmos por Jesus. De eu e você termos uma intimidade com Ele. Caminhar a mais léguas com Ele. É chegado o tempo. E sabe o que é que diz em Colossenses capítulo 3, versículo 11? Diz o seguinte. Pode colocar aí, para eles acompanharem. Colossenses 3:11. Nesta nova vida, não há diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo e livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Não há mais separação. Não é mais só, a salvação não é mais só para os israelitas. A salvação é para mim e para você. Não tem mais diferenciação. Cristo é tudo em todos. Nós somos iguais aos olhos de Deus por meio de Cristo Jesus. Eu falei para vocês que nós éramos herdeiros. Em Efésios capítulo 3, versículo 6, diz assim: por intermédio do Evangelho, os não-judeus são igualmente herdeiros com Israel, membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa em Cristo Jesus. Olha só nessa versão que vocês estão lendo, esse mistério significa que, por meio do Evangelho, os gentios são co-herdeiros com Israel, membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa em Cristo Jesus. Nós somos herdeiros com Israel. E sabe qual é o segundo maior mandamento? Diz assim: o segundo maior mandamento é ama o próximo como a ti mesmo. Mesmo eu não sendo um israelita, eu preciso amá-los
assim como eu me amo. Mesmo eu sendo uma cristã, eu preciso amar o israelita, amar o judeu, amar o próximo, amar a humanidade, assim como eu me amo. Esse é o segundo maior mandamento. O primeiro é amar a Deus sobre todas as coisas. Só que por muitas vezes nós queremos descartar pessoas, como se elas fossem escórias, como se elas fossem comida de porcos. Nós queremos descartar pessoas. Nós queremos dizer que não tem mais jeito para essas pessoas. Mas o Senhor Deus diz que tem jeito sim. Ainda tem tempo. E é isso que eu quero que vocês coloquem na mente de vocês. Ainda tem tempo. Para eu e você nos consertarmos diante do Senhor. Ele é o único justo juiz. Eu e você não somos juízes de ninguém. Nós não estamos sobre a vida de ninguém para dizer quem vai ser salvo, quem não vai ser. É o Senhor. Nós somos chamados para o ministério da reconciliação. E o que for possível e necessário que eu possa fazer para trazer aquela pessoa para perto de Cristo Jesus, eu vou fazer. E você deve fazer, porque você foi chamado para isso. E a palavra do Senhor diz em Romanos 3:20, diz assim: por isso, pelas obras da lei, nenhuma carne será justificada diante dele, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. A lei não pode justificar a mim e a você. O único que pode justificar é Jesus Cristo. A lei, o cumprimento da lei não tinha como te justificar. Por isso que isso foi mudado. Certo? Quando eu estou falando que foi mudado, eu estou falando de mudança do sacrifício ali, de ser necessário o sacrifício de Jesus acontecer para eu e você estivéssemos próximos e não sermos mais escravos do pecado. Estou repetindo que você precisa fixar isso. E os fariseus hipócritas, eles tinham essa atitude. E em Gálatas capítulo 6, versículo 13, diz assim, olha só. Os fariseus hipócritas se apoiavam para fins próprios. Nem mesmo eles conseguiam cumprir a lei. Então eles exigiam que os gentios fossem circuncidados, assim como eles eram circuncidados no nascimento. Somente para enaltecer o ego de que eles eram os diferenciados. Então não existe mais, por meio de Jesus, separação. Não existe mais diferença, na verdade, entre a circuncisão, ou seja, os circuncisos e os incircuncisos. Não existe mais separação de um povo que era do Senhor e outro que não é. Todos nós somos filhos. Em Romanos 4:25 diz que ele foi entregue à morte para pagar por todos os nossos pecados e ressuscitado para nossa completa justificação. O justificado tem paz com Deus. Aleluia! Glória a Deus. Em Romanos capítulo 8, versículo 1 diz: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Em Lucas capítulo 5, versículo 32 diz que Jesus falou: eu não vim chamar os justos que se auto-justifica, tá? Mas sim os pecadores ao arrependimento. Em 1 João capítulo 1, versículo 9, diz assim: pois tu, Senhor, és bom e pronto a perdoar, e abundante em benignidade para todos os que te invocam. Em Isaías 43:25 diz: eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. Em Efésios capítulo 1, versículo 7 diz: em quem temos a redenção pelo seu sangue,
a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Em 1 João capítulo 1, versículo 9 diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Aleluia! Em Efésios capítulo 2, versículo 6 diz: Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos entronizou nos lugares celestiais em Cristo Jesus. E no versículo 8 do mesmo texto, que fala sobre isso, deixa eu conferir aqui qual é, Efésios 2, 8. Diz assim: portanto, pela graça sois salvos, por meio da fé, a fé em Cristo Jesus. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não por intermédio das obras, para que ninguém venha orgulhar-se por esse motivo. E sabe, aquele versículo que eu falei sobre questão de você e eu precisamos restaurar pessoas. Em Gálatas capítulo 6, do versículo 1 ao 5, diz assim: que quem é espiritual deve restaurar as pessoas que estavam em pecado com espírito de humildade. Todavia, cuida de ti mesmo, para que não sejas igualmente tentado. E olha só o que ele está dizendo: igualmente tentado. Então, quando você for julgar, cuidado. Você pode ser tentado na mesma área. Isso é a Bíblia que está dizendo, não sou eu. Em 1 Coríntios também diz que aquele que está de pé, cuidado para que não caia. Eu tinha muitos versículos para falar para você. Mas o que eu quero que você entenda nessa noite é que eu e você precisamos mudar. Eu e você precisamos deixar que o Senhor mude a nossa identidade. A identidade colocada por homens, a identidade que o inimigo quer que você acredite que você tem. Você precisa permitir que o Senhor Jesus entre na sua vida. Você precisa se arrepender. Eu preciso me arrepender todos os dias. Será que você pode ficar de pé onde você está?